esse bate-papo aqui, inclusive, o Fábio Fares, especialista em análise macro, nosso convidado também aqui nesta terça-feira. A gente tem assuntos para falar, inclusive declarações do presidente do Federal Reserve, Fábio. Mas antes, eu queria que você entrasse nesse papo aqui que a gente está trazendo a respeito dessa mudança do arcabouço fiscal no Brasil. Acredito que você esteja também acompanhando todos os detalhes, já que foi o grande assunto ontem e ainda repercute hoje no mercado como um todo. Eu queria trazer a sua opinião a respeito desse tema. Como você vê já essa quebra de confiança nesse primeiro ano? A gente lembra que num pequeno prazo aí de 2 semanas foram 2 mudanças importantes no arcabouço fiscal. E para um especialista, inclusive a gente trouxe a opinião dele aqui ontem, ele fala que isso revela que o governo brasileiro não está disposto a fazer nenhum sacrifício para chegar a esse número, a essa meta do arcabouço fiscal. Boa tarde para você, Fábio. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Maurílio. Boa tarde, Saravalli. É jogar a lenha numa fogueira que não precisava. Uma das coisas que o mercado e as pessoas têm que entender é que o governo e o mercado têm que conversar a mesma língua, porque o governo depende de financiamento nos seus títulos da dívida, é a confiança. E o mercado já desconfiava da meta desse ano, da demora para revisar a meta desse ano. No momento que a gente está vivendo um estresse global, que a gente está vendo o dólar se fortalecer, com a geopolítica bagunçada, com os Estados Unidos com o problema de uma inflação mais resiliente, onde o corte de juros já foi jogado lá para frente, o Brasil pisar, né, no tomate na hora errada atrapalha, porque a gente vê um estresse que o mercado inteiro estava de um lado só. A gente continua vendo que tem muito fundo local que ainda está vendido em dólar, porque era um cenário positivo para se apostar na apreciação do real. Começo do ano você viu um bando de gestor falando em 4,30, 4,50, 4,60, que a bolsa estava barata, que o Selic vai para um dígito, e a gente está em abril e tudo isso já mudou, porque a geopolítica fez o mercado global mudar, o Powell com o Fed e a inflação aqui fora fez o mercado ficar mais devagar, por mais que o mundo inteiro tenha uma desinflação mais acentuada, a gente viu um IPCA muito bom, só que o governo está desde o começo do mandato brincando com o arcabouço fiscal, com a parte fiscal, que é sempre o calcanhar de Aquiles de confiança. E agora, o que aconteceu ontem com, primeiro, o vazamento da informação, né, que o Haddad teve que soltar para a imprensa, porque já tinham vazado para a imprensa, mostra que tem coisas acontecendo e coloca mais pressão ainda, porque, por exemplo, a gente já tem toda essa desconfiança por causa das pessoas apontadas pelo governo para cargos especiais, técnicos. E a gente vai ter daqui a pouco a sucessão do presidente do Banco Central, que é vital para a confiança do mercado de que as coisas vão continuar de um lado técnico e não de um lado político, como a gente já vê, por exemplo, a gasolina. A gasolina nessa disparada do dólar, a defasagem deve estar para mais de 20%. Faz quase 200 dias que não se mexe no preço do combustível, com o petróleo subindo à torta e à direita aqui fora. Isso reflete na hora no câmbio. 5,26 foi a máxima hoje no futuro, chegou a 5,30 o futuro, está 5,26 o spot. Um câmbio que se falava em 4,50, isso tem um custo muito grande para o Brasil. E o problema, que eu acho que o Saravalli vai concordar comigo, é que o governo está brincando com o negócio em 2024, sabendo que a gente conhece o histórico que 26 tem eleição. E a gente sabe que nenhum governo em ano de eleição é comedido, porque quer se perpetuar ou quer eleger os pares para o próximo ano. Então já vai chegar lá estourado. E é muito perigoso, porque os juros estão altos no resto do mundo para favorecer o capital não vir para cá. Tanto o capital de estrangeiro como o próprio capital do exportador, que está parado aqui fora a 5,5 de Fed Funds em vez de estar na Selic, em vez de estar dentro do Brasil. O exportador não está internando dinheiro. Essa desconfiança só piora isso daí. O Fábio, tudo bom? A gente estava, até Maurício, você me corrige aqui as palavras, né? O ministro Haddad colocou a culpa 2/3 aí da movimentação mais recente, né? Do câmbio, se falar na memória, julgando aí com peso, né? Ou seja, uma responsabilidade no cenário externo, né? Internacional. Isso.
e o restante, né, uma culpa local. E aí eu queria entender um pouco da sua visão, até porque a gente teve leilões aí do Tesouro que foram com taxas muito ruins, mas acho que o que me deixa mais preocupado é com volumes, né, muito fracos, ou seja, não está tendo, mesmo você jogando a taxa ali, você não está tendo atratividade. Então, assim, a pergunta é assim, será que o Haddad foi honesto nessa conta aí de jogar 2/3 para a culpa do cenário internacional? Eu acho que sim. Nisso eu não vou tirar o mérito dele. Eu concordo que o macro, porque tem um problema, Saravalli, que todo mundo no final do ano, o mundo inteiro apostava que os Estados Unidos ia ter um pouso suave, juros começavam a cair. Em janeiro começariam a cair em março e cairiam 6 vezes. E em questão de 2 meses, isso deteriorou muito a ponto de hoje o Powell falar em setembro, com uma pequena chance em julho. Até uma semana atrás era, não, vai cair em julho e cai 3 vezes. Então já estão assim, será que cai? Porque a coisa aqui mudou muito rápido, é um cenário que deteriorou muito rápido, com uma economia se reaquecendo, vendas no varejo na segunda-feira veio o dobro do esperado, mostrando que uma economia que está se reacelerando, com empregos ainda muito forte e uma inflação que não sobe, mas não cai. O que o Powell quis dizer hoje é, eu vou deixar os juros onde está pelo tempo que for necessário. Beleza. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que a Selic continua caindo, porque no Brasil tem espaço, porém, olhando diferença de taxa de juros para o mundo, o espaço fica um pouco apertado, mas olhando o cenário interno, tem espaço. E o governo quer que caia, tanto que está segurando a gasolina no peito e que se dane a Petrobras, os acionistas, para não ter inflação e ele poder cortar. A gente já viu um monte de casa revisando juros terminais no Brasil para mais próximo de 10 do que os 8,5, 9 que se falava. E nós tivemos um evento que aí eu não consegui ainda entender a postura do Banco Central, que foi o vencimento das NTNAs, que são títulos lastreados em dólar, que tinham quase 4 bilhões vencendo no momento de estresse na moeda por causa do fortalecimento do dólar perante os pares, onde ele só deu liquidez para 1 bi, ele deixou 2,7 bi na mão do mercado, o que atenua esse movimento de alta do real. Então, esses componentes pressionam. E eu concordo com o Haddad que muito é por causa do macro, mas sabe qual que é o grande problema, Saravalli? Eu cansei de ver isso nos meus mais de 25 anos de mercado, atendendo gringo nas mesas que eu trabalhei, seja no BTG, seja no UBS. Eu sempre atendi o gringo que investia no Brasil, seja dólar, juros. A hora que passa essa poeira, que abaixa o macro global, porque vai se resolver, o gringo vai olhar para o Brasil e vai falar, cara, mas aí esse trem está feio demais. Por que eu vou pôr meu dinheiro lá agora? Por mais que o câmbio me favoreça, não tem carrego, a perspectiva é de piorar, essa curva vai abrir mais, eu vou esperar. E o dinheiro não vem. E a gente demora mais. É o famoso cai de conta-gotas para melhorar, o real cai de conta-gotas, a bolsa sobe de conta-gotas e na hora que estraga o cenário é de elevador. E fica feio. E é isso que a gente está vendo agora. O câmbio saiu de 5,02 para 5,30 em 2 pregões, por causa de tudo isso.